What's up, guys? Good! No episódio de hoje, outra celebridade. É isso aí, guys. A cada semana, temos numa semana uma celebridade, na outra semana, dicas poderosas de inglês com música. E hoje a gente vai aprofundar a cultura, como a gente sempre faz aqui no canal, né, guys? A gente vai expandir o nosso conhecimento em pessoas que foram marcantes no idioma inglês, certo, guys? A pessoa de hoje, só pra você dar uma olhada aqui, só pra você sentir como ela foi importante. Ator de cinema consagrado, de Hollywood, empresário, bem sucedido e ainda por cima um apaixonado por esportes, um corredor de NASCAR, de Fórmula Indy, ninguém mais, ninguém menos do que ele, Paul Newman. Vinheta, please! Paul Leonard Newman nasceu em 26 de janeiro de 1925 nos subúrbios de Cleveland, Ohio. E desde cedo ele já teve um interesse pelas artes, diz que ele herdou isso da mãe. E ele com 10 anos ele já participava de grupos de teatro infantis na cidade dele, apresentação de peças e tal. Depois disso, guys, ele teve ainda em 1943, ele foi pela Marinha norte-americana e foi participar da Segunda Guerra Mundial. Entre 43 e 46 ele esteve presente na US Navy. Em 49, aí com 20 e poucos anos, ele conseguiu ser bacharel em artes, com a especialização em drama, né? Já buscando essa carreira artística que ele tanto queria, né? Esse ano aí, 49, foi também o ano do casamento dele com a primeira esposa, a Jackie, com a qual Newman teve 3 filhos, o primogênito Scott, que chegou a atuar em alguns filmes ali nos anos 70, e duas meninas. Uma delas ainda trabalha até hoje como roteirista, ela está envolvida no cinema não como atriz, mas trabalha assim, participa da vida no cinema. Na busca por conseguir uma carreira, Newman atuou também, guys, no Yale School of Drama. Atuou não, ele foi aluno lá, né? Atuava treinando, né? E também ele participou do Actors Studio, que é muito famoso sempre foi muito famoso nos Estados Unidos por revelar atores e atrizes aí pra telona, né? Desde sempre, né? Aí ele teve um dos seus primeiros papéis, assim, apareceu em pontas, em filmes. Ele fez um primeiro filme dele, de 1954, foi o primeiro papel principal do Newman. Depois ele chegou a comentar, assim, que podia apagar aquele filme da filmografia dele, assim, porque ele achou um filme fraco, foi um filme também mal recebido pela crítica e tudo. Mas depois ele veio a ter mais sucesso, especialmente com Somebody Up There Likes Me. E eu diria assim que o filme assim que tornou Newman assim, meio, né, na minha opinião, foi Cat on a Hot Tin Roof, que é o Gato em Teto de Zinco Quente. Ele contracenou ali com a Elizabeth Taylor, que era uma mega estrela da época. Ele estava no segundo papel, o papel, né, ele e ela, os principais do filme. É um filme baseado numa peça muito famosa, foi indicado ao Oscar. Então eu diria assim que esse foi o filme que deu pan na carreira dele. Um pouco antes dele filmar esse filme, quando ele estava fazendo The Long Hot Summer, ele se separou da primeira esposa e se casou com outra atriz, a Joanne Woodward. Essa sim, Newman ficou casado por 50 anos. Foi um casamento de longa data aí, até porque Paul Newman, ele tinha uma fama de ser um cara todo família. Ele teve daí 3 filhas com a Joanne Woodward. Ele sempre foi assim, essa coisa assim, ele disse que não conseguia ficar sem a família, sempre priorizava os filhos e a esposa, né? Porque ele ganhou aquela fama de galã, de ser um cara bonitão, né, nos anos 60 ali e tal, mas ele sempre preservou esse lado familiar dele. Aí sim, né, após ele consagrado ali, ele começou a fazer uma série de filmes e alguns personagens que ficaram muito marcantes na carreira dele. Um desses personagens foi Fast Eddie Felson, em Desafio à Corrupção, de 1961. Nesse filme, esse personagem aí, o Fast Eddie, era um jogador de sinuca, jogador de bilhar, né? E o filme, assim, foi um filme bastante aclamado pela crítica, foi sucesso de público também, né? Depois Newman fez um drama bem bacana, um filme que vale a pena ver, chamado HUD, O Indomado, né? Um filme mais sério pra época, assim, um filme bem, né? Talvez já o cinema estava começando a mudar, né? Então filmes assim mais sóbrios, mais sérios, né? Ele também fazia. Em 67, Newman foi
principal ator e outro papel super marcante dele foi de Luke em Cool Hand Luke, que era o Rebeldia Indomável em português. Esse filme aí, guys, olha, ele tem cenas memoráveis. Tem aquela característica do Paul Newman, que era ser um cara ao mesmo tempo assim, contra as regras um pouco, um cara meio bonachão, mas assim, que era sempre meio contra o sistema, né? Tanto que nesse filme ele tá numa chain gang, numa gangue de corrente, que eles chamam, traduzindo no português, né? A galera que trabalhava na prisão, assim, ia pro trabalho pesado quando não tava na penitenciária, né? Então um filme excelente, assim, maravilhoso, né? E ele foi ganhando algumas indicações ao Oscar já nesses filmes que eu tô falando aí pra vocês, guys. Em 69, na parceria com Robert Redford, o clássico do western, Butch Cassidy, né? Em original, Butch Cassidy and the Sundance Kid, que é um filme lindo, assim, um filme espetacular. Ele é western, mas ele tem humor, ele tem romance. É um filme que vale muito a pena ver, tem a trilha sonora famosíssima, a cena da bike lá. Então, assim, é um marco, assim, é outro filme que marcou a carreira dele. E essa parceria com o Redford, eles iriam repetir depois em The Sting, Golpe de Mestre, de 1973. Também o mesmo diretor, e é outro filme muito bacana, um filme muito legal também. Se passa não me engano, é nos anos 30 ou 20. Enfim, posso estar falando errado aí, guys, né? Não verifiquei a década agora, eu vi há muito tempo esse filme. Mas é um filme que tem uma trilha sonora belíssima. Eles são gamblers, apostadores, vigaristas, assim. Então um papel bem típico, bem clássico, assim, do Paul Newman, né? Ainda dá pra destacar como filmes importantes o filme Catástrofe The Tower Infernal, O Inferno na Torre, na época uma das superproduções mais caras do cinema. Foi um filme com muita bilheteria, Paul Newman foi o principal ator, naquele arranha-céu que pega fogo, foi um filme catástrofe, assim, né? Fez muito sucesso. O filme Slapshot, de 1977, que é para os fãs de hockey, guys, hockey no gelo, é o filme definitivo sobre o esporte, né? Numa cidadezinha pequena lá, ele comanda um time, assim, que seria de losers, assim, né? Em ligas menores, e bota a galera para brigar mesmo, né? Porque o esporte hockey envolve isso, envolve briga, envolve luta no meio do esporte, né? Então é um filme, assim, que pra quem é fã do esporte é um filme clássico, assim, é indispensável, né, no gênero. Aí Newman, já, né, um pouco mais de idade, daí ele também pegou, assim, papéis, ele diminuiu um pouco dos filmes de ação e tal, depois do Slapshot, né? Ele foi mais pro drama e tal. Mas aconteceu uma tragédia, pessoal, na vida dele. Em 78 ele perdeu o filho por conta das drogas. O único filho homem dele, o Scott, estava com 28 anos, teve uma overdose. A partir daí, Newman começou um centro contra, né, o abuso de drogas, né, um centro para as pessoas de reabilitação, na verdade, para as pessoas, um detox, né, com o nome de Scott Newman, em homenagem ao filho. Daí nos anos 80, guys, filmes que valem a pena ali dele, assim, que são bem bacanas, é, por exemplo, Veredito, outro filme que ele teve indicação ao Oscar, A Cor do Dinheiro, The Color of Money, que finalmente deu o Oscar a Paul Newman. Ele já tinha ali recebido Golden Globe, Globo de Ouro, ele recebeu 3 na carreira, né? O BAFTA ele recebeu outros prêmios ao redor do mundo aí, mas nunca tinha ganho o Oscar. E daí no total, né, depois pós esse filme ele teve mais indicações ainda, mas ele teve 10 indicações no total, né? E A Cor do Dinheiro, a peculiaridade desse filme é que ele repetia o papel de 25 anos atrás do Fast Eddie na sinuca, agora contracenando no caso com Tom Cruise em início de carreira, né? Depois disso, guys, a produção cinematográfica dele foi diminuindo um pouco, mas ele ainda fez assim, ó, Na Roda da Fortuna, nos anos 90, atuação elogiadíssima, um filme de comédia dos irmãos Coen. Ele participou de um drama, O Indomável, com o Bruce Willis, contracenando com Bruce Willis. E por último, ele fez a voz do Carros, no primeiro Carros, e no Carros 3 eles tinham gravações da voz do Newman, ainda usaram a voz dele. E o carro era o Doc Hudson, que, como Paul Newman veio a falecer em 2008, o carro lá, que era a voz dele, foi dado como falecido também na história, guys. A paixão de Paul Newman por carros, guys, começou mais ou menos no filme, foi declarada, né, no filme Winning, de 1969. A partir dali ele começou a entrar de cabeça em competições americanas. E ele chegou a ganhar 4 títulos nacionais, guys, nos eventos da Sports Car Club of America, que foi muito famosa, né, nos Estados Unidos, né. Depois ele participou também das 24 Horas de Le Mans, em 1979, tirando o 2º lugar na competição, uma corrida muito, muito famosa no mundo, né. Aí, como empresário, como dono, ele formou a Newman Freeman Race Team, que participou dos campeonatos que eram chamados de Can-Am nos anos 70, culminando com o troféu, o título, em 1979. Além disso, guys, depois ele se reuniu lá e formou esqueci o primeiro nome dele, era Haas, o sobrenome, ele formou a parceria Newman-Haas, na qual, pela Fórmula Indy, eles também ganharam vários títulos, se não me engano foram 8 títulos no total.
Newman, na parte empresarial dele, também criou a Newman's Own, que foi uma empresa de alimentos bem famosa nos Estados Unidos, assim, né? Porque eles tinham uma variedade grande de produtos, desde pipoca, café, molho de tomate, esses molhos para salada, guys. Era uma parte alimentar bem grande, até comida de cachorro. Eles tinham na Newman's Own, assim, era uma empresa bem forte ali no ramo alimentício. Ele tirava tudo que ele conseguia com desconto em impostos, assim, que seria, no caso, passaria a ser lucro para ele usava sempre para doação. Esse dinheiro foi sempre doado. Então, até 2019, essa empresa aí já com, sei lá, 40 anos mais, ou próximo de 40 anos, ele pegou e o total disso aí somado já de dinheiro doado era 550 milhões de dólares doado pela empresa de Paul Newman, né? Ele também buscava soluções, assim, para tentar acabar com o problema da água, né? Principalmente em nações mais pobres, né? E ele criou também uma empresa para dar água potável, né? Para buscar ajudar as pessoas, né? Então, o nome da empresa é a Safe Water e ele foi cofundador, né? Então, assim, a mensagem que fica, guys, de uma pessoa como ele, assim, além de ser um cara, assim, um bom ator, né? Ele teve, assim, tinha, assim, um grande número de fãs, né? Na época dele como ator, assim, os filmes dele, né? Eram bem procurados, né? Ele teve tudo isso, né? A parte, né? Na vida dele, ele conseguiu ser um empresário, ser um corredor, um car racer, e ele tinha frases como as top 5 que eu escolhi aqui e vou falar do Paul Newman pra você. Vamos lá, guys. Quote number 5. To be an actor, you have to be a child. Para ser um ator, você precisa ser uma criança. Quote number 4. If you're playing a poker game and you look around the table and can't tell who the sucker is, it is you. Se você está jogando uma rodada de pôquer e você olha em torno assim da mesa e não consegue dizer quem que é o otário ali, é porque é você. Quote number 3. You only grow when you are alone. Você somente cresce quando está sozinho. Quote number 2. Essa foi falada, guys, antes do Oscar que ele ganhou, que ele não compareceu na cerimônia. Olha só. I've been there 6 times and lost. Maybe if I stay away, I will win. Eu já estive lá por 6 vezes e perdi. Talvez se eu ficar distante, eu vou vencer. And finally, guys, quote number 1. Every time I get a script, it's a matter of trying to know what I could do with it. I see colors, imagery. It has to have a smell. It's like falling in love. You can't give a reason why. Toda vez que eu pego um roteiro na minha mão, eu fico pensando o que eu poderia fazer com ele. Eu vejo cores, vejo imagens, ele tem que ter um cheiro. É como se apaixonar. Você não consegue explicar direito o porquê. Guys, com essas 5 quotes do grande Paul Newman, nos despedimos do episódio de hoje. Galera, já está inscrita no canal? Então vamos lá, vamos se inscrever e vamos ativar notificações. O Teacher vai estar sempre, a cada semana, trazendo episódios com celebridades como hoje, e na outra semana teremos as dicas de inglês com música, com sonzeira bombando. Então se você gostou, se você gosta, se isso está te ajudando ou ajudando alguém, segue o canal, manda uma mensagem, ativa notificações. Alright, guys! Estamos se despedindo aí com esse clipe maravilhoso aí do filme The Color of Money, A Cor do Dinheiro, dirigido por Martin Scorsese. Olha que imagens maravilhosas, que trilha sonora, hein, guys? Good. See you next time, guys. Bye.